O nosso tema de hoje é a construção da fé. Estamos nos tempos da pandemia da Covid-19. Muitas pessoas se desesperam por conta da situação, pelo medo de ficarem doentes. Outros, já infectados, ficam extremamente nervosos e ansiosos, sem saber se vão sobreviver ou não. E fora a pandemia, existem uma série de outras situações que pode ocorrer na nossa vida que vai nos trazer uma sensação de insegurança. Não saberemos o dia de amanhã. Algumas situações podem gerar em nós uma revolta profunda, outras muito medo, muita ansiedade. E aí, o remédio para tudo isso, o remédio íntimo para tudo isso é a fé. Uma fé que seja sólida no nosso íntimo. Uma fé que nos deixe harmonizados, serenos diante de toda e qualquer situação. Difícil, né? Haja fé. O curioso é que já encontramos algumas pessoas que conseguem naturalmente enfrentar situações difíceis sem se desesperarem, sem caírem na revolta, sem mergulharem no pânico. E pessoas nessas situações, muitas vezes sem uma base religiosa, sem uma base filosófica, diríamos que estas pessoas têm assim uma fé intuitiva. Elas simplesmente acreditam que vão superar tudo isso, não se revoltam, não se desesperam. E esta fé já é patrimônio natural dessas pessoas. São espíritos que já conseguiram robustecer, alicerçar a sua fé ao longo de outras existências e já renascem trazendo esta fé intuitiva. Consigo, vai dar certo, nada vai me abalar porque eu tenho fé em Deus, fé no futuro, fé em mim mesmo. Mas para a maioria de nós não é bem assim. Então, perguntamos como é que a gente consegue chegar numa situação dessas? Como é que a gente consegue esta fé inabalável? E aí, dentro do Espiritismo, vemos que há sim um caminho para conseguirmos alcançar esta fé. É o caminho da razão, uma fé raciocinada. Mas eu só posso raciocinar em torno de fatos, em torno daquilo que eu passo a conhecer. A partir daí, a minha razão, a minha inteligência entra em ação, dizendo para mim mesmo no que eu vou acreditar e no que eu não devo acreditar. Então, conforme conhecemos os postulados da doutrina espírita, vamos entendendo algumas coisas extremamente importantes para a nossa saúde emocional. Uma delas é a certeza na bondade e na justiça de Deus. Agora, para aqueles que não acreditam em Deus, fica difícil. Como é que essas pessoas vão acreditar em Deus e, portanto, na sua bondade e na sua justiça? É aí que, novamente, buscamos usar da razão, da lógica, para entendermos que não existe efeito sem causa. Se acharmos que todo o universo
foi criado a partir do acaso, de uma explosão, sei lá quando, e originou todos esses mundos que orbitam em torno de astros numa perfeita harmonia, vamos achar que o acaso é extremamente inteligente. Não, o acaso não existe. Para todo o efeito inteligente, deve haver uma causa inteligente. E esta causa primária da criação de tudo e de todos é que nós chamamos Deus. Então, você que não acredita em Deus, faça um esforço para, pelo menos, dar esta chance a você mesmo. Talvez Deus exista, então eu vou considerar esta possibilidade para, a partir daí, ter outros raciocínios que me possibilitem entender melhor as leis que regem o universo. E aí, uma das leis é a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de consequências. E isso não só aplicado na criação do universo, mas aplicado na nossa própria vida. Com isso perceberemos que todo fato que ocorre conosco tem uma razão de ser. Mesmo as coisas mais dolorosas e desagradáveis, elas têm um porquê estarem acontecendo. Se eu não consigo encontrar a razão, a causa desse fato na existência atual, esta causa ela está localizada numa existência, numa reencarnação anterior ou em fatos ocorridos entre uma reencarnação e outra, mas tudo aquilo que chega até nós tem um porquê. A partir daí, eu paro de me revoltar. Isto se de fato eu acredito nessa situação. Se eu acredito na lei de causa e efeito, na lei da justiça. Se eu acredito, eu entendo. Está acontecendo comigo? Tem um motivo justo. Não devo me revoltar. E baseado na bondade e na justiça divina, vamos entender também que toda dor, todo sofrimento tem um prazo. Tudo isso vai passar, mas dia menos dia permanecerá conosco enquanto houver uma necessidade nossa de passarmos por essas provações. Estou construindo a minha fé. Estou aceitando as coisas que me chegam e estou acreditando que fui criado para a minha própria felicidade. E aí eu conheço também a lei de evolução, e a partir daí percebo que sou eu quem devo construir a minha própria felicidade, e que esta felicidade não pode se basear nos bens materiais, porque eles são perecíveis. Então é uma felicidade que é do espírito, não do corpo. Opa, falei espírito, mas uma coisa que eu preciso conhecer, somos espíritos. Espíritos que sobreviveremos ao corpo e que já existimos antes desse mesmo corpo existir. Sendo assim, a morte, embora pareça assustadora, ela é um fato que eu devo encarar como normal, porque faz parte dos nossos ciclos evolutivos. Não é só o Espiritismo que fala na mudança permanente pela qual nós passamos. Outras filosofias também abrangem esse fato. Outras filosofias também falam sobre a lei da reencarnação, a lei do karma, uma palavra tão usada dentro do Espiritismo também. Vejam que
esse conhecimento não vai chegando, não veio até a humanidade apenas por meio dos espíritos, já veio em várias épocas e em várias localidades. Precisamos raciocinar em torno deles para aceitarmos aquilo que a nossa razão concorda. Muito bem, estou buscando conhecimento, enxergando os fatos e raciocinando em torno deles. A existência do espírito, a sobrevivência do espírito à morte física é um fato que já foi comprovado em várias épocas e de várias maneiras. É incrível como a ciência oficial ainda se recusa em aceitar esses fatos como definitivos. Ainda bem que uma parcela significativa dos cientistas atuais já vem aceitando e entendendo essa mecânica da desencarnação, da sobrevivência do espírito e até mesmo da intervenção dos espíritos no mundo material, coisa que qualquer espírita já conhece, já leu, já estudou, e não precisamos ir lá no século XIX, quando os fatos espíritas se multiplicaram ao redor do mundo e deram origem à doutrina espírita. No século XX tivemos o médium Chico Xavier com inúmeras comprovações da sobrevivência do espírito. Então, diante da nossa própria morte, que chegará mais dia menos dia, obviamente teremos medo. Isso é normal. Sentir medo da morte é um reflexo do nosso instinto de preservação. Mas percebemos que aqueles espíritos mais maduros se tornam mais destemidos em relação à morte. Aceitam, entendem e conseguem fazer a sua passagem de uma maneira muito mais tranquila. É assim que gradativamente vamos construindo a nossa fé e, consequentemente, nos abalando muito menos com os problemas que chegam até nós. Agora, não pensem que basta se tornar espírita e conhecer tudo isso para conseguir, por tabela, esta fé. Porque há muitos espíritas que, quando passam por situações difíceis, também se revoltam. Também pensam assim, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Onde é que estão meus guias espirituais, meus protetores que deixaram com que eu passasse por isso? Eu não mereço, afinal sou uma pessoa boa. Eu vou lá no centro espírita, faço a caridade. Deus não está sendo justo comigo. Então vamos usar do raciocínio. Está acontecendo? Tem um motivo justo. Vamos buscar esse motivo, se é tão necessário assim entender a causa, para enfim podermos aceitar os fatos como eles são e trabalharmos pela superação das dificuldades. E aí vamos também buscando alicerçar outra fé, não mais uma fé religiosa, mas a fé em nós mesmos, na nossa capacidade de realização. E aí, enquanto encontramos pessoas que dizem assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade e assim por diante, encontramos outras pessoas que falam, não, eu acredito muito em mim mesmo, qualquer coisa que vier eu consigo, eu dou conta. E aí para essas pessoas eu digo o seguinte, olha, o nome disso aí não é fé não, é presunção. Então precisamos aplicar também na fé em nós mesmos esse raciocínio para dizer no que eu devo acreditar em mim mesmo. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho conhecimento para fazer esta coisa que eu quero fazer?
Se eu não tenho esse conhecimento, a chance de dar errado é muito grande. Eu posso não ter o conhecimento, mas tenho a disposição para aprender. Então eu busco, aprendo e tento realizar. E mesmo assim pode dar errado. A diferença é que quando eu não tenho fé, eu fico me martirizando por causa do erro, mas quando eu tenho fé, eu continuo acreditando em mim mesmo. Então vou ver onde é que eu errei, aprender com o erro para numa outra tentativa eu conseguir realizar aquilo que tentei da primeira vez. É assim, gente, é assim que nós vamos construindo a fé em Deus e a fé em nós mesmos. Por outro lado, se estamos com dificuldade de superar esta ou aquela situação, entendamos, nós temos condições de superar, porque Deus não permitiria que viesse até nós uma carga de problemas e sofrimentos que nós não tivéssemos condições para aguentar. Deus é justo. E lembremos de uma coisa importante. Nós podemos pedir ajuda nas horas difíceis. Nós podemos e devemos pedir ajuda quando não conseguimos realizar coisas necessárias na nossa vida. Esta ajuda não fará por nós aquilo que é nosso dever, mas é um sinal de humildade. Estamos buscando ajuda e com esta ajuda nós realizaremos, nós superaremos os problemas. Então, lembremos, Deus quer a nossa felicidade. Se nós ainda não acreditamos em Deus, vamos dar uma chance. Quem sabe se Deus existe e nos ajuda nas horas difíceis. Que assim seja.